Chegando agora o Danilo Bittencourt e a gente faz ao vivo. E aí, Israel, tudo bem? Se engancharam no trânsito, eu entendo. Não, quando chove aqui, meu amigo... Acabou, é. Parece que diminui a velocidade dos carros, assim, fica uma coisa impressionante. Mas o Danilo Bittencourt já está com a gente aqui, a gente agradece pela sua presença, sempre uma honra tê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Desculpa aí o atraso, a chuva pegou um pouquinho, mas estamos aqui para poder escutar a audiência de vocês aí, estamos abertos para as perguntas aí, para qualquer dúvida que vocês tiverem. É verdade. Primeiro, a gente até comentava aqui que a gente trouxe recentemente o Haroldo Martins, né? Sim, sim. E ele é CEO também, aí o torcedor fica logo na dúvida. E tem dois, é? Como é? São dois, você é um CEO mais administrativo, traça aí essa diferença para a gente, para início de conversa. Pronto, a gente redefiniu a estrutura do clube, né? E a gente definiu uma estrutura voltada para o futebol, uma estrutura administrativa do futebol. Sim. E uma estrutura administrativa da área de, vamos chamar assim, área de negócios. Entendi. Administração, finanças, contabilidade, marketing, comercial, parte de imprensa, tecnologia. Então, todo esse escopo fica comigo e o escopo voltado para futebol fica voltado para o Haroldo. O Haroldo fica focado apenas no futebol, né? Em todas Exatamente. As categorias, o que for futebol Perfeito. É tratado com a Haroldo. E outra, aproveitando já essa pergunta, eu estava lendo, você tem experiência em outras áreas também, em Tribunal de Justiça. Sim, sim. Né? Quer dizer, como foi então sua entrada no futebol? Uhum. Eu trabalhei uns 10, 11 anos mais ou menos na área pública, no Tribunal de Justiça, depois na Prefeitura, e o secretário que eu trabalhava na Secretaria de Educação virou presidente do Bahia. Aí ele lá na Bahia. Então. Na Bahia, né? Ele pegou e me convidou, assim, ó, vou assumir como presidente em dezembro, estou precisando fazer uma consultoria lá para entender os números, tal, para a gente entender. Aí eu fui lá e fiz essa consultoria para ele, entregamos o relatório e tal. Isso era uma sexta-feira, eu lembro que eu entreguei o relatório para ele. Ele falou, tá bom. E na segunda-feira você está aqui. Eu falei, não, como assim? Eu trabalho na prefeitura ainda. Aí ele, não, você pode pedir a exoneração lá que você vai ficar aqui comigo. E aí comecei a trabalhar no Bahia. Lá incorporava toda a parte administrativa, o marketing lá não era comigo, mas toda a parte administrativa do Bahia ficava. E aí fiquei 1, 2, 3, daqui a pouco 7 anos, passamos pelo processo, né, de venda do Bahia para o Grupo City, transformação em SAF. Então foi uma escola bem bacana e a gente aprendeu a conhecer um pouquinho do futebol, mas sempre do outro lado. Assim, na parte técnica eu me meto zero, eu sou torcedor só. Agradecer também ao Israel Simonton, assessor, está aqui com a gente. Esse tem história, não tem? E está cada vez maior o homem, né, rapaz? É impressionante. A academia do homem aí é valendo. Nilo Facundo, Luan Paiva, fique à vontade também. Vai, Nilo, vai você. Danilo, prazer falar com você, né? Que bom saber que tem um cara da área pública, né? Que chegou nos números do futebol e se deu bem. Porque são coisas totalmente distintas, né? Prestígio político que existe para público, ele não vale muito para o futebol. Para você, Danilo, na função que desenvolve, é mais fácil lidar com o torcedor ou com os números dos tribunais? Boa pergunta. São desafios diferentes, mas o futebol mexe com paixão, né? Então... aquela coisa ali, vamos dizer assim, aquela ardência, né? Relação de amor e ódio. Num dia você está numa paixão, no outro dia você está no ódio com o torcedor. E a gente tem que trabalhar. Eu sempre digo isso, né? Assim, a gente joga domingo de noite, perdeu, porque a gente ganha e perde muito ao longo do ano. Na hora que a gente perde, na segunda-feira, para mim, o trabalho é normal e eu tenho que trabalhar focado em fazer com que eu não perca sócio, que eu não perca receita, atender meus patrocinadores, apesar do resultado adverso. Quando a gente ganha o jogo, é tudo perfeito, né? No outro dia é festa, ativação, tudo funcionando, as coisas fluem. Mas quando está num período ruim, a gente tem que estar lá com afinco, se entregando, se dedicando o tempo todo. Então, a gente tem que afastar um pouquinho o lado torcedor. Eu aprendi isso. Eu, historicamente, sou torcedor do Bahia, então quando eu fui trabalhar lá, no primeiro momento a gente se chateava, depois a gente tem que aprender a separar. Assim, ó, o lado torcedor fica aqui, o lado profissional fica aqui. Então, a gente aprende a trabalhar e, com isso, eu aprendi a trabalhar e posso trabalhar em qualquer clube. Foi um prazer vir para o Ceará. O João Paulo era diretor financeiro, eu era par dele no Bahia, a gente participava de um grupo de negociações de contratos de TV
e outras coisas relacionadas com os executivos financeiros. A gente se conheceu, quando ele virou presidente, ele me convidou, né, para vir trabalhar aqui com ele. Até uma forma de descentralizar, né? De ter uma outra pessoa ali muito competente na área para que, de fato, um clube gigante como é o Ceará, uma pessoa acabar centralizando pode concentrar muitas atribuições e, ao mesmo tempo, o risco de muitos erros também, né? E não dá para o presidente ficar no dia a dia nas coisas pequenas, na parte mais executiva. Ele tem atribuições, para o presidente, quase toda semana é convocado para a CBF. Vai ter um sorteio, aí você para 2 dias para viajar, sai daqui e vai para o Rio para um evento. Evento institucional da Globo, evento institucional de diversos patrocinadores. Então, assim, ele tem uma parte institucional muito grande, que ele foi eleito para isso. E aí o cara fica, pessoal, tem que ver se tem admissão para fazer, autoriza a contratação de um auxiliar de serviços gerais, uma parte mais executiva, uma parte mais de processo. Então, isso fica comigo. Claro que sempre tudo validado por ele, porque a delegação oficial é dele, né, que ele foi eleito para isso, mas a gente trabalha bem, a gente tem conseguido fazer fluir. Tanto o Haroldo com a gente trabalhando em comitês, junto com nossas diretorias. A gente tem uma série de diretorias, né, diretoria de patrimônio, diretoria financeira, diretoria de comunicação, diretoria comercial e mais outras tantas. E todo mundo trabalhando em conjunto com os diretores estatutários também para que a casa funcione. Estamos conversando com o Danilo Bittencourt, CEO da equipe do Ceará Sporting Clube. Você falou que no Bahia você organizou a estrutura para receber a SAF, para fazer a SAF e receber o Grupo Sítio, né, como o grande investidor dessa SAF. No Ceará já tem algo nesse sentido? Porque é claro que eu acho que é algo que todos os clubes vão acabar se tornando, né? Algo do momento do futebol. Em que pé está essa discussão sobre SAF? Só uma coisa, só para emendar também, porque a minha pergunta vai muito nessa linha também. Eu queria que você também pudesse né, explicar a diferença de uma SAF como é o Bahia para um clube como é o Ceará hoje, já alinhando se vai também ter esses próximos passos no vovô. Vamos lá. A SAF é um modelo organizacional, né, um modelo de empresa, foi criado para o futebol, né, Sociedade Anônima do Futebol, que para mim, Danilo, é o modelo ideal para os clubes, porque ele afasta um pouquinho esse lado torcedor, esse lado político que existe dentro do ambiente de cada associação e traz para um lado mais profissional, com a continuidade. Não significa que a SAF não seja vinculada à associação. Eu acho que esse modelo é um modelo que vai prevalecer no Brasil. Mas uma associação bem gerida tem o mesmo resultado de uma SAF bem gerida. Os 2 maiores clubes do Brasil hoje são associações e são muito bem geridos. A gente tem casos de Palmeiras, Flamengo, com compliance, governança, trouxeram isso através de grandes consultorias, implantaram processos, lá no caso do Flamengo, desde 2013, no Palmeiras, se não me engano, 2015, 2016, ali, depois que eles voltaram da Série B, e tem funcionado. Os 2 maiores clubes da Espanha, que são dos 2 maiores do mundo, Barcelona e Real Madrid, são associações também. Mas eu acho que o modelo da SAF, para mim, é o modelo que funciona mais. Organizacionalmente é melhor, você é uma empresa com toda a estrutura bem definida. É porque o torcedor, por exemplo, não consegue entender. Por exemplo, uma associação, um exemplo, eu quero fazer um financiamento para fazer um estádio novo. Quero construir o estádio do Vozão. Aí o cara chega, vamos lá, eu vou no banco e vou apresentar minha documentação. Aí o cara fala assim, mas sua gestão só vai até 3 anos. Você não pode contrair um empréstimo que invada outros períodos. Tem limites legais, tem que submeter a um conselho, o conselho também não pode fazer para tanto tempo. Então, assim, tem coisas que fogem um pouquinho. Numa sociedade anônima do futebol, não. Você tem uma estrutura, tem um rito ali, você cria um conselho de administração. Normalmente, quando você cria uma SAF, a associação tem cadeiras no conselho de administração, mas é um modelo mais moderno de gestão, né? E aí você faz com que isso flua. Então, eu acho que é o modelo jurídico perfeito para que os clubes sejam bem administrados. Trouxe a separação assim, né, do que é futebol, de outras atividades, moderniza, traz mais governança, traz mais segurança e funcionando. Mas não significa que a associação bem administrada. Eu acho que o grande segredo é você administrar bem. É sempre aquela situação, né? A SAF é um meio, não quer dizer que é um instrumento, né, para você até ter mais recursos, né, ter investidores, não quer dizer também que vai ser uma SAF de sucesso. Vamos lembrar sempre a situação do Vasco. Até porque SAF dá problema, por exemplo. Também. Né? Agora também. Você, sobre aquela pergunta, né, e essa discussão dentro do Ceará? A gente conversou um pouco internamente.
já sobre o assunto, na minha chegada, eu acho que a gente vai promover esse discurso junto ao Conselho. A gente quer trazer grandes bancos, grandes investidores aí que já estão trabalharam com vários clubes, fizeram alguns processos para começar essa discussão. E que essa discussão seja ampla, que o conselho do clube, o conselho, os sócios proprietários discutam isso. E se chegar ao entendimento de que é a melhor opção para o clube virar uma SAF, ok, a gente estrutura o negócio para se transformar numa SAF. Caso não seja, continua-se como uma associação desde que ela é bem gerida. Acho que a associação tem bons controles. Eu cheguei aqui, fiquei muito satisfeito com o que eu encontrei lá. Achava que não é uma terra devastada, sabe? Tudo devidamente registrado, os controles, as devidas publicações, registros contábeis, tudo funcionando redondinho. Faltava um pouquinho de... Vou dizer assim, colocar um pouquinho de dendê, né? Como eu sou baiano, lá na comida, mais um temperozinho. Mas tudo já estava lá funcionando, né? O Ceará tinha uma estrutura muito boa, continuar fazendo isso de forma acertada. Se a gente continuar e for um caminho virar SAF, ok, transfere daqui para cá o futebol, uma empresa que gere o futebol e a associação continua coexistindo aqui do lado, tá? Mas, assim, não existe nenhuma determinação do presidente quanto a isso, é uma coisa que vai se conversar e o palco e onde vai se conversar sobre isso é no conselho e os conselheiros vão decidir após, eu acho que, uma exaustiva discussão sobre o tema. Só antes, Nilo, aproveitando, e o Nilo vai fazer a pergunta dele, né? Sobre esse assunto SAF, então, hoje, se chegar algum investidor, se é que não já chegou alguém procurando, né, dando a ideia em relação ao Ceará, para investir, mas aí tem que se tornar SAF, o Ceará já estaria preparado, então? Vamos lá. Administrativamente estamos preparados, mas precisa-se fazer uma alteração estatutária grande. Por exemplo, o Ceará não tem essa previsão de ter uma empresa, ser controlador de uma empresa e essa empresa faça a gestão de futebol. Aí você tem que fazer uma série de ações. Você faz um drop-down dos ativos que o clube tem, transfere esses ativos para a sociedade anônima, essa empresa passa a funcionar, você vai na federação, você tem que pagar uma taxa para a federação para funcionamento, uma taxa para a CBF para funcionamento, e isso começar a funcionar em paralelo. Estamos prontos para, assim, administrativamente está tudo perfeito ali para fazer essa transição. Claro que existem trâmites jurídicos, mas não é uma coisa que a gente esteja discutindo no momento. Sim. Já tivemos, claro, sondagens, a gente chega assim, vocês têm interesse em virar SAF? Sempre tem. O Ceará é um time de massa, um time com, acho que, a maior torcida aí do Nordeste, que não é SAF hoje, né? Porque o Bahia hoje é SAF, então eu acho que a gente aí é a maior torcida do Nordeste. A gente é um clube muito interessante, um clube de Série A que vem com resultados nos últimos 7, 8 anos. Então, assim, a gente é um investidor-alvo muito interessante, um alvo muito interessante para os investidores para ingressar no futebol brasileiro. O Ceará tem uma dívida muito pequena, comparado para um investidor. Se vem um investidor de fora com o euro aí a R$6, vem um investidor europeu, o cara vem com 20 milhões de euros, ele paga a dívida do clube toda, sobra dinheiro e o restante ele vai converter em investimento. Então, assim, é um clube muito interessante para se transformar na SAF para um investidor. Se vai se caminhar nesse sentido, é uma coisa que a gente vai ter que analisar ainda. Perfeito. Você falou em cifras agora e me chamou a atenção a resposta anterior. Você chegou e encontrou um Ceará bem estruturado, etc. e tal, e falou, falta só o tempero, né? Esse tempero eu entendo que é valorização da marca. Porque quanto mais valorizada, mais lucrável. Lucrável não é lucro, mais valorizada. Né? Mais valorizada. O Ceará, nessa linha de alteração, de estatuto e tal, o Ceará trabalha, de fato, para valorizar essa marca ou é uma disputa de mercado? Que o mercado está disponível. Se alguém se interessar, o Ceará tem seu preço ou o investidor, não é que o Ceará esteja com o pires na mão, né? Mas o investidor, é de interesse do Ceará encontrar o investidor e negociar, ou o Ceará tem, vamos dizer assim, como a gente fala por aqui, pano na manga, para impor um preço da sua marca? Ou vai se valorizar mais a marca para valer, ou está só à espera da oferta? Não estamos à espera da oferta. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa marca muito. A gente vai
Por exemplo, vamos partir agora para uma competição internacional com a divisão de base, internacionalização da nossa marca. A gente vem focando aí na nossa marca de produtos, que é a marca Vozão, para poder institucionalizar cada vez mais e ampliar, né, agregar valor à nossa marca. Então, assim, a nossa ideia é essa. A gente não está passando pires para ninguém, a gente não está nesse desespero. Tá, assim, não significa que a situação financeira é confortável. Vocês acompanharam o ano passado todas as notícias. A gente vem num processo de reestruturação, de equalização da dívida. A gente tinha uma dívida de curto prazo relativamente alta, né, que a gente tinha que pagar rápido, mas a gente vem conseguindo alongar e fazer com que, por exemplo, tanto que a gente começou o ano bem, estamos esportivamente bem, financeiramente bem, administrativamente bem. Então, assim, isso vem dando efeito. Isso é a gente preparar para o futuro, mas como eu falei, a gente não precisa virar SAF para isso. A gente pode fazer uma associação bem gerida, agregar valor para a marca, que é o que a gente já vem fazendo. Vamos fazer cada vez mais, investir em novos atletas de divisão de base. Estamos aumentando o investimento na divisão de base esse ano em mais de 25%, para que a base seja... A gente sempre fomos formadores, um celeiro de atletas, então vamos investir isso cada vez mais, formar mais atletas, gerar mais recursos. Lá na frente, vamos conversar assim, ó, a gente tem isso aqui para vocês. Alguém quer vir? Se vier, a gente acha que vale isso aqui. Vamos botar no papel. Mas nenhum investidor chega assim, ó, eu tenho aqui 300 milhões de reais. Não, o cara vem, contrata uma empresa de auditoria, bota uma due diligence, bota o valor assim, para que daqui para 50 anos, quanto é que eu vou ganhar com esse negócio? E faz o valuation do mercado. A gente vai fazer o nosso, eles vão fazer o deles, se for o caso, e entender quanto é que valemos mesmo. Porque eu acho que nosso potencial de geração de caixa aí para 10, 20, 50 anos é gigantesco. Então, eu acho que a gente tem que valorizar a marca, não ficar no desespero para passar o pires e achar qualquer investidor. Que é o que eu acho que aconteceu com o Vasco. Estava naquele momento ali. A pior coisa é você estar mal e... Né, precisar fazer de qualquer forma, né? Então, eles pegaram naquele momento e aceitaram um investidor, que foi uma coisa ruim. Distratou, né, o contrato com a SAF. Eles assumiram. Continua existindo a SAF, mas sem o investidor. Eles estão em busca de um novo investidor. Tem outros casos que são bem-sucedidos, que a gente vem acompanhando aí no mercado. Por exemplo, eu gosto do modelo que funciona no Curitiba, acho que é um modelo de longo prazo. Esportivamente ainda não deu resultado, mas administrativamente eles estão muito bem organizados e é o caminho. Perfeito. O Alisson de Queiroz está com a gente também. Alisson, boa tarde para você. Boa tarde, Caio. Tudo bem, né? Tudo Caio. Bem, pergunta, fique à vontade. Bora lá. Caio, prazer estar falando com o Danilo Bittencourt aí, CEO do Vozão. Eu queria saber dele em relação, Danilo, como andam as conversas em relação ao mercado da bola, que está se aproximando novamente, e acredito que o amigo junto ali com o Haroldo, o Lucas, o próprio João Paulo, tem, né, nesses bastidores, conversas, projeções do quanto o Ceará vai estar investindo em relação à contratação. O Vozão que gira aí, me corrija se estiver errado, Danilo, cerca de 6,6 milhões a folha salarial da equipe. Então, até quanto o Ceará pode estar indo no mercado e fazendo um investimento, aumentando um pouquinho dessa folha, reduzindo, se tem também uma projeção para saída de jogadores, enxugar o elenco, algo nesse sentido. Adson, né? O Alisson. É um prazer estar falando com você, Alisson. A gente vem conversando bastante, tá? Todo mundo pergunta, e aí, cabe mais quanto de atletas? Vai ter mais investimento? No fim das contas, o pessoal quer saber. Vai trazer mais 10 atletas, mais 5 atletas? Eu não gosto de cravar número. A gente tem algumas posições específicas que a gente vai trabalhar, mas a gente entende que nosso elenco está bem justo. A gente tem uma equipe bem estruturada. Claro que a gente tem que trazer algumas peças aí de reposição, às vezes você tem contusão no meio da temporada, a gente tem que se preparar para isso. Mas a gente vai ser bem assertivo na busca aí de atletas, porque a gente entende que o grupo está bem coeso, está bem junto, e a gente tem as peças de substituição que a gente precisa. Tem sempre, claro, às vezes a necessidade, o desejo de um atleta que veio para chegar numa posição de titular e não tá devidamente naquela posição, e ele pede, não, me negocie e tal. A gente não é de ficar travando ninguém só para cumprir contrato, então a gente quer que todo mundo que esteja aqui no Vozão esteja feliz para poder contribuir com o grupo até o final do ano, com a nossa desejada permanência na Série A, quem sabe a gente buscar uma competição internacional. Então, assim, a gente tinha essas metas esportivas traçadas e
metas esportivas, metas orçamentárias, elas estão sendo cumpridas. Se a gente encontrar uma contratação que a gente entenda que é oportuna, que vale a pena naquele momento, a gente vai buscar. Tem algumas posições aí que o Haroldo e o Lucas estão lá tentando trazer, mas nada assim, a gente não está assim, vamos trazer mais 5 atletas para completar nosso plano. Não, não tem isso. A gente vai ser bem assertivo mesmo na contratação, a gente quer fazer outros investimentos em divisão de base, a gente quer dobrar a nossa estrutura lá de prédio, quer fazer um novo prédio para ampliar o alojamento, fazer uma nova estrutura de academia, estrutura geral, dar uma reformulada, porque foi um investimento mais pesado lá atrás, mas que precisa ser renovado para que isso gere recurso para a gente lá na frente. Então, assim, a gente tem que investir para gerar recurso. Aí você me força a fazer outra pergunta. O Ceará tem dificuldades financeiras para contratar jogadores, né? A preferência é claro, não estou dizendo que não deve investir, é aumentar o patrimônio para promover jogadores de base, para buscar mais recursos, ou é manter esse time aí com melhores contratações, porque a gente sabe, a gente discute muito isso aqui, tem setores do time que precisa melhorar o elenco. É preferência do Ceará investir em patrimônio ao invés de investir no time? Vamos lá. Uma coisa não é dissociada da outra. A gente é um clube de futebol, um clube formador de atletas. E a gente tem sempre formado atletas ou trazido atletas ali em final de formação e incorporando o elenco. A gente tem o caso bem sucedido que a gente teve aí do David, do próprio Eric Pulga, que deram resultados esportivos para a gente, depois culminaram com resultado econômico. A gente tem aí o Guilherme, a gente tem o Lucas Lima que a gente trouxe, que tem que ter rodagem ainda, começar a ser experimentado mais em campo. Tá devendo. Mas são atletas que a gente aposta para o médio prazo e a gente acha que eles vão performar. Não significa que que um investimento vai inviabilizar o outro. A gente, sim, vamos buscar atletas, mas não vou cravar aqui assim, eu vou trazer um número 9 aí que ganha R$1 milhão, até porque o mercado não é assim que funciona. A gente tem que achar um atleta disponível no mercado, que queira vir para cá, que ajustar a parte salarial, ajustar contrato. Normalmente um atleta desse, quando vem, ele exige um contrato de 24, 36 meses. A gente vê se isso cabe na nossa estrutura. Mas a gente tem, sim, uma folguinha ainda para poder trazer alguns atletas, não dá para cravar um valor, assim, você tem mais 1 milhão, 2 milhões, não tem. Mas temos o suficiente para poder trazer as peças que a gente entende que são necessárias, não necessariamente as peças que nosso corpo técnico entende que são necessárias, são a que vocês comentam. Sim, claro. Mas entendemos que precisamos de algumas posições, algumas substituições, mas vamos fazer, sim, tanto o investimento em novos atletas, como também o investimento em estrutura. A estrutura é uma coisa que a gente investe hoje para a gente colher lá na frente. Mas não vamos uma em detrimento da outra. Vamos fazer as duas e o máximo que for possível nas duas linhas de investimento. Tá? Ô Danilo, a gente, para você estar acompanhando, né? Ligou o radinho agora, de repente, estamos conversando com o Danilo Bittencourt, CEO do Ceará Sporting Clube. Você falou no Eric Pulga, né? É um assunto interessante, já que você lida muito com as finanças do clube, né? O Eric Pulga foi vendido por $3 milhões, né? Claro que não era um atleta apenas do Ceará, né? Na negociação todo mundo ali dá uma opinião também, mas ficou aquela situação, muita gente até hoje reclamou, o Ceará vendeu, entre aspas, a preço de banana, poderia ter carregado um pouquinho mais nesse valor para ganhar ou sustentado o Eric Pulga por aqui para, de repente, ganhar, até porque o Bahia agora teve já propostas muito mais interessantes e o Bahia segurou. Como foi essa negociação? Até que ponto o Ceará pôde bater o pé? Como é que aconteceu? Eu desconheço propostas para o Eric Pulga no Bahia, tá? Sim. Acho que é muito mais especulação de imprensa, tal. Ele é um cara que está muito bem, já foi eleito, acho que eu falei ontem, numa outra entrevista que eu dei, ele já foi eleito mais de 7 ou 8 vezes o jogador do jogo, então ele está muito bem no clube, efetivamente. E a comparação que eu acho que as pessoas estão fazendo, porque desconheço qualquer proposta, não tem proposta nenhuma firme pelo Eric Pulga, mas o que o pessoal está comparando o Bahia vendeu o Biel por €9,5 milhões lá acho que foi para o Benfica ou para o Sport. E ele está jogando muito mais do que Biel jogou, com uma posição bem similar. Então, as pessoas entendem, poxa, então ele vale mais do que o Biel? Se você olhar o momento de mercado, sim. Mas o atleta não é negociado nesse momento. A gente conhece inúmeros casos, o próprio Ceará já teve o caso aí de atletas que chegaram propostas boas. Isso já aconteceu no Bahia, isso já aconteceu no Corinthians, em todo time. O cara, num determinado momento, o cara estava super bem, depois o cara teve uma lesão,
ou aconteceu alguma coisa, ou o rendimento caiu e não performou financeiramente como as pessoas especulavam. Outra coisa é, as pessoas especulam muito valores sobre venda de atletas que não são reais. As condições são diferentes, condições de pagamento são diferentes. É muito difícil uma venda de atleta você paga à vista. Qualquer valor que vocês imaginem aí, é sempre dividido em 3 anos, 5 anos de contrato. No caso do Eric Pulga, eu acho que foi uma negociação excelente para a gente, pelo que a gente tinha de direito sobre ele. A gente tinha uma fatia, que tinha outros sócios com fatias similares, outros clubes com fatias similares, e a gente conseguiu extrair da negociação o máximo possível. Vamos dizer assim, para a gente conseguir o que a gente conseguiu na negociação, a gente teria que ter vendido o Pulga, estima assim, por uns 5 milhões de dólares. Então, a gente conseguiu, na negociação, ficar com a maior fatia, mesmo não sendo o dono da maior fatia, porque nós tínhamos o direito federativo, e a gente falou assim, pô, eu não tenho interesse em vender o atleta, meu principal atleta, por que eu vou vender ele? Eu só vendo ele se eu tiver algum benefício econômico nisso. Então, conseguimos ajustar com os outros sócios, e a negociação foi boa. Aí, se você pergunta, pô, a gente podia ter segurado mais tempo, naquele momento, não. Como a gente veio num momento financeiro muito ruim, a gente precisou vender atleta. A gente não dá para dourar a pílula ou tapar o sol com a peneira, como a gente diz. Assim, a gente precisava de dinheiro naquele momento para fechar nossas contas, arrumar a casa. Então, a gente negociou ele, negociamos o David, negociamos o Castilho, negociamos o Saulo, para poder gerar caixa para o ano. E isso compõe o nosso orçamento, a nossa despesa financeira do ano. Né? Para cobrir a despesa que a gente tem, a gente precisou fazer essas vendas. Significa que agora, assim, poxa, eu podia ter esperado mais um ano pelo Pulga, e o Pulga está valendo 7 milhões de euros. Não sei se a gente ia chegar nisso. Questão do risco também, né? Do risco. Aí. A gente não tinha recebido, a gente tinha só sondagens. Então, assim, chegou uma proposta boa, a gente entendeu que o projeto era bom. A gente ainda tem alguns benefícios que a gente pode ter do contrato, bônus contratuais que a gente pode receber. Então, eu acho que, no momento, foi a decisão acertada, tá? Perfeito, então. Eu posso aproveitar para fazer mais um aqui? Eu queria fazer só Se mais deixar, também. eu vou perguntar tudo. Eu também queria fazer mais um. Só mais um. Posso ir? Posso ir? Diga aí. Bom, A oportunidade é única. Viu? Então, você já falou anteriormente também que o torcedor do Ceará é a maior fonte de renda do clube, né? Sim. E, assim, claro que, pelo que eu vejo também na internet, não tem tanta reclamação do programa de sócio-torcedor do time, mas até pensando nessa aproximação, trazer mais valor também, aumentar o número de sócios, tem projetos futuros aí para melhorar também, porque dá sempre para evoluir nesse programa de sócio-torcedor. Sim, sim. Estamos trazendo umas novas experiências, os novos benefícios aí para os sócios. Já vai sair uma campanha aí para a gente tentar trazer mais sócios, né? A gente já passamos de 40 mil sócios, a gente passou aí o período de Série B, baixamos para 30 mil sócios, conseguimos recuperar, já estamos com mais de 40 mil. Temos uma meta na nossa estipulada internamente de atingir um número. Acho que a gente vai conseguir chegar financeiramente. Não pode lançar essa meta não para empolgar a galera? Pois é, talvez... Porque tem isso, o torcedor às vezes se sente desafiado e não quer passar vergonha não. Provocar os likes aqui, né? Eu não gosto de trabalhar com número, mas eu acho que é um número que vai acontecer organicamente. Ele já vem acontecendo. Acho que a gente vai chegar lá após o meio do ano, após a parada do Mundialito, a gente chega nesse número aí. A gente está com a receita de sócio bem elevada, a receita de bilheteria bem forte esse ano. Então, isso fortalece o nosso caixa, fortalece o nosso investimento. A gente ainda tem muitos jogos grandes em casa para fazer, que a gente vai fazer bilheterias enormes, aí, muita experiência para o sócio. Então, acho que isso vai cada vez mais ser importante para as finanças do clube. A gente tem trabalhado muito, muito isso. E acho que hoje ainda é a segunda receita do clube, mas se a gente trabalhar direitinho, ela pode ser mais importante do que a receita de TV para um clube de futebol. Alisson também quer perguntar, o Alisson de Queiroz, a gente está deixando ele, não está aqui, né? Aí ele está sendo preterido. Mas diga aí, Alisson. Caio, é muito transparente, né? Como o Haroldo, o Lucas, o próprio João Paulo nas entrevistas, o Danilo falando sobre essa necessidade do Ceará vender alguns jogadores até para ajudar nesse equilíbrio financeiro, estrutura sendo reorganizada, né, uma reformulação, e ele fazendo parte disso. Então, queria saber dele, desde a chegada, Danilo, sua no Ceará, quais foram os principais desafios, as soluções encontradas por você e, claro, o departamento, para fazer com que o Ceará se encaminhe, vá cada vez mais melhorando nesse quesito, ter uma saúde financeira melhor.
Bem, a gente chegou aí no momento de crise política, de crise financeira, tal. Conseguimos na época do meio do ano lá uma negociação de um atleta da divisão de base, que tinha vindo da divisão de base, foi uma negociação muito boa para o clube e conseguimos renegociar nossas dívidas, escalonar, trazer novos processos internos para o clube, ajustes administrativos que precisavam ser feitos. Fizemos algumas questões de modernização administrativa que, assim, são mais coisas do dia a dia que melhoram o fluxo dos processos, melhoram o andamento de tudo. E aí as coisas começaram a fluir melhor, organizamos fluxo de pagamentos, tinha uma série de atrasos, conseguimos regularizar com fornecedores, empresários, impostos. Então, assim, acho que o trabalho foi bem sucedido, né? Conseguimos vencer aí o ano, culminando com o acesso, para que isso não atrapalhasse, né? O que, para mim, o problema é as finanças não podem atrapalhar o clube. O clube tem que estar organizado para que não gaste mais do que tem. Só pode esticar o braço até onde o braço alcança. Não dá para querer botar uma coisa lá longe e tentar alcançar sem poder. Então, a gente tem sido bem responsável, conseguimos ajustar essas coisas, fizemos um orçamento bem equilibrado para o ano, não vamos fazer nenhuma loucura para poder como se diz, buscar uma meta esportiva. Então, a gente foi bem assertivo. Nós temos uma metodologia muito bem implantada no departamento de futebol. O departamento de futebol passa por uma análise de mercado muito boa. Acho que o Haroldo já deve ter falado isso com vocês, o Sim. Lucas. Então, a gente tem uma estrutura de busca de atletas baseada em estatística, em dados. Então, toda essa estrutura municia o corpo diretivo do clube nas contratações, nas posições que precisam. E a gente traz as finanças para organizar com isso. Então, fizemos um planejamento, esse planejamento para o ano vem sendo cumprido à risca. Eu acho que daqui para frente, se a gente continuar nessa linha, a gente vai ser cada vez mais bem sucedido. A minha pergunta é bem rápida e eu acredito que a resposta também. O Esporte da Sorte andou se envolvendo aí em algumas atividades que, inclusive, deixaram muita gente desconfiar que ia recair sobre os clubes que eles patrocinam. Tá tudo beleza com o Esporte da Sorte ou tem algum entrave ainda com relação aos problemas que ela teve com a Justiça recentemente? Nossa relação com o Esporte da Sorte é uma relação de patrocínio, exploração da marca. Ela é uma relação perfeita. A gente faz todas as ativações, cumpre todas as partes contratuais, eles cumprem a parte dele, principalmente com pagamento. E nada do que, do que foi... Esse é o principal. O corpo jurídico dele sempre nos municiou de tudo que estava sendo investigado, informou, tal, nos deixou confortáveis se a gente quisesse seguir ou não. A gente entendia que a parceria era válida, que eles foram parceiros da gente, a gente entende eles como parceiros. Sempre foram muito transparentes nas documentações, nas informações sobre o andamento dos processos. Então, assim, tudo funcionou bem. Então, para a gente, o que está dentro da nossa exploração, que é a exploração da marca, a exposição da marca ali, zero qualquer dificuldade. Danilo Bittencourt, CEO do Ceará, para encerrar aqui também, que passa rapidinho, né? Agora o Esporte da Sorte está devendo porque todo time que ela patrocina leva um jogador assim... estrela, né? Bem caro, né? Tipo, lá no Corinthians tem um Memphis Depay, né? Por aqui poderia... Nesse rumo, eu quero mexer agora com o seu lado torcedor do Bahia e o seu lado hoje CEO do Ceará, né? Você sabe separar muito bem, mas eu acho que o Vina mexe com esses dois lados, né? Não? Como é que seria ter o Vina no Ceará daqui a pouquinho? Mas o Vina é um jogador que trabalhou comigo no Bahia, foi atleta nosso, era um cara muito bacana, muito esforçado em campo. Saiu da gente, depois acho que foi para o Atlético Mineiro, depois culminou aqui, ele teve uma temporada e meia, 2 temporadas aqui muito boas, ele é um ídolo do clube. Eu não sei se ele se encaixaria no elenco nesse momento. Assim, tecnicamente, eu não posso falar, eu acho que a gente está bem servido na posição que ele joga. A gente tem as posições, mas é uma coisa que cabe à diretoria de futebol analisar se ele se enquadraria para ser um 9 ou jogar um pouco mais para trás ali perto do Pedro Raul, né? Então é uma análise técnica, assim, nesse momento eu sou isento, assim, eu dou minha disponibilidade orçamentária. Mas claro que se ele vier algum dia, vai ser uma proposta bem-vinda. Se não vier também, é porque a gente entendia que o orçamento, que o
o grupo estava formado ali na posição e talvez a nossa necessidade de reposição seja em outras peças. Talvez pela lateral, assim, né, um ponta pela direita, talvez um volante, alguma coisa assim. Eu estou dando exemplos do que eu acho como torcedor, tá? O cara Não, entende claro. de número de futebol. Não, claro. E claro que quem contrata, né, quem, no caso, analisa, né, o departamento de futebol, hoje coordenado lá, o CEO do futebol, que é o Haroldo Martins. Agora, você, como trata da questão financeira também, é verdade que tem uma dívida com o Vina e ele pode vir exatamente, porque se ele vier dentro dessa situação, aliviaria também para o Ceará, né? Seria interessante nesse sentido? Existia uma dívida com Vina que foi devidamente parcelada e equacionada, a gente pagou já, né? Tá aqui? Já está tudo Falta quitado? acho que a última parcela só. E Ceará tem caixa para pagar. Tem, sim. Foi Não, bem não tranquilo. justifica trazer o Vina porque tem uma dívida. Isso aí não é justificativa. Não existe esse tipo de... Porque tem essa informação, né? Dizendo que ele vem porque tem uma dívida e aliar uma coisa a outra. Isso tudo já foi equacionado e tal. O Vina, ele torce muito pelo Ceará, ele fala muito na imprensa, ele gosta daqui, ele viveu muito isso aqui. Mas, assim, se ele algum dia voltar para o clube, não sei se volta, porque assim, como eu não participo dessa decisão técnica, mas se ele voltar, vai ser por decisão técnica, não por causa de dívida nenhuma. Assim, isso está totalmente afastado, tá? Aí, perfeito, então. Esclarecido, o negócio é falar com a pessoa certa. É isso, é verdade. Danilo, sei que você tem um tempo também, muitas coisas para fazer. Muito obrigado aqui pela presença, portas abertas e sucesso. Sucesso eu não vou desejar tanto pelo lado do Bahia, não, tá bom? Sucesso principalmente no Ceará. A gente separa bem. Hoje é 100% Vozão. Inclusive, estava no jogo lá, torcendo pelo Vozão contra o Bahia. Disso. Infelizmente, a gente teve aquele resultado bem atípico ali, que eu acho que não foi pênalti. Minha opinião pessoal, tá? Não, qualquer pessoa equilibrada teve essa opinião, né? Eu vi muitos torcedores do Bahia dizendo, inclusive, que ganhamos esses 3 pontinhos aqui e tal, tirando onda com a situação, porque realmente foi vergonhoso, né? Aquele pênalti dado para o Bahia no jogo contra o Ceará. Estou sempre às ordens aqui. Pode convidar que a gente volta quando precisar. Valeu, tá bom? Um abraço, Israel. Muito obrigado também.